Alexandre de Moraes, da ascensão de um guardião da Constituição. Alexandre de Moraes nasceu em 13 de dezembro de 1968, em São Paulo, em uma família de classe média. Desde cedo, mostrou grande interesse pelos estudos e uma dedicação notável à sua formação acadêmica. Ele se formou em Direito pela prestigiada Universidade de São Paulo, USP, onde também obteve seu doutorado e posteriormente se tornou professor de Direito Constitucional. Moraes rapidamente construiu uma carreira notável, estabelecendo-se como um dos juristas mais influentes do país. Sua trajetória profissional começou no campo da advocacia e do ensino, áreas em que ganhou respeito por sua expertise em direito constitucional e administrativo. Alexandre de Moraes tornou-se uma figura proeminente no mundo jurídico, ocupando cargos de destaque que consolidaram sua reputação. Sua atuação como secretário de Segurança Pública de São Paulo foi um marco significativo, onde ele implementou medidas polêmicas e enérgicas para combater a criminalidade. Durante esse período, foi responsável por diversas operações de segurança, incluindo a reformulação de políticas de policiamento e a adoção de táticas de repressão mais rígidas contra o crime organizado. Sua gestão foi marcada tanto por elogios quanto por críticas, refletindo o impacto de suas decisões em uma das maiores metrópoles do mundo. Em 2016, Moraes foi nomeado ministro da Justiça pelo então presidente Michel Temer. Sua gestão no Ministério da Justiça foi repleta de desafios, entre eles o combate ao crime organizado e a crise do sistema penitenciário brasileiro, que estava à beira do colapso. Um dos momentos mais críticos de sua administração foi a rebelião em presídios no norte do Brasil, onde facções criminosas entraram em confronto, resultando na morte de dezenas de detentos em um episódio de extrema violência. Alexandre de Moraes respondeu com operações coordenadas para reprimir as facções e restabelecer a ordem, defendendo a necessidade de uma postura firme contra o crime organizado. Sua resposta, no entanto, gerou divisões, enquanto alguns viam nele um defensor implacável da lei e da ordem, outros o acusavam de exacerbar a violência em um sistema já sobrecarregado. Em 2017, após a trágica morte do ministro Teori Zavascki em um acidente aéreo, Alexandre de Moraes foi indicado para a vaga no Supremo Tribunal Federal, STF, por Michel Temer. Sua nomeação ao STF foi cercada por intensos debates. Muitos questionaram sua proximidade com o governo e sua capacidade de atuar de maneira imparcial em um dos mais altos cargos judiciais do país. Durante sua sabatina no Senado, enfrentou perguntas duras e críticas sobre seu passado como ministro da Justiça e sobre sua postura em questões de segurança pública. Apesar da controvérsia, Moraes foi aprovado e assumiu seu lugar como ministro do STF, iniciando uma nova fase de sua carreira que o colocaria no centro das decisões mais importantes do país. No Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes rapidamente se destacou em decisões cruciais que moldaram o cenário político e jurídico do Brasil. Um dos casos mais emblemáticos sob sua relatoria foi o inquérito das fake news, que investigava ataques coordenados contra a democracia e contra os ministros do STF. Moraes tornou-se uma figura central neste inquérito, ordenando buscas e apreensões em residências de empresários e políticos suspeitos de financiar essas campanhas de desinformação. Sua postura firme em defesa da Constituição e das instituições democráticas o colocou no centro de um furacão político, atraindo tanto apoio quanto críticas ferozes. Entre as ações mais polêmicas de Moraes estão as ordens de prisão que ele expediu contra figuras públicas acusadas de ameaçar a ordem democrática. Em uma de suas decisões mais notáveis, ordenou a prisão de um deputado federal acusado de incitar violência contra o Supremo Tribunal Federal, em um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais. A prisão gerou debates intensos sobre os limites da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar, e sobre o poder do STF em punir tais atos. Outro episódio marcante foi a prisão de um influente empresário, acusado de financiar campanhas de desinformação e ataques a ministros do STF. A ordem de prisão, dada em meio a um cenário de crescente tensão política, colocou Moraes novamente sob os holofotes, destacando sua disposição para tomar decisões difíceis em defesa das instituições democráticas. Além disso, Alexandre de Moraes foi responsável por ordenar a prisão de um ex-ministro do governo federal, acusado de conspiração contra a ordem democrática. Esse caso foi especialmente sensível, ocorrendo em um momento em que o país enfrentava uma profunda polarização política.
A prisão, amplamente coberta pela mídia, consolidou a imagem de Moraes como um defensor rigoroso do Estado de Direito, disposto a agir com firmeza contra qualquer ameaça às instituições brasileiras. Sua atuação foi amplamente discutida, tanto no Brasil quanto no exterior, com defensores elogiando sua coragem e críticos levantando preocupações sobre o alcance do poder judicial em um ambiente político tão tenso. Ao longo de sua carreira, Alexandre de Moraes se firmou como uma figura que, para muitos, simboliza a luta pela preservação da ordem constitucional em tempos de crise. Seu compromisso com a defesa das instituições democráticas e sua disposição para enfrentar os desafios mais difíceis do cenário político e jurídico brasileiro o tornaram um dos magistrados mais influentes e, ao mesmo tempo, mais controversos do país. Sua trajetória no STF continuará a ser analisada e discutida por muitos anos, refletindo os dilemas e as complexidades de exercer a justiça em um país marcado por intensas disputas políticas e sociais. Moraes continua a desempenhar um papel central no cenário jurídico do Brasil, sendo uma figura-chave nas questões mais sensíveis e críticas que surgem no Supremo Tribunal Federal. Sua história é um testemunho do impacto que um jurista pode ter na defesa das instituições e no enfrentamento de desafios que ameaçam a estabilidade democrática. Muito obrigado por ficar até aqui. Não deixe de curtir, compartilhe e digite aqui embaixo quem é que você gostaria de conhecer mais. Até o próximo vídeo.